Olá! Nesse vídeo iremos abordar sobre um projeto de eletrônica analógica 2. O projeto em questão trata-se da avaliação da distorção de um amplificador. O objetivo principal é projetar um amplificador e determinar o grau de distorção que ele gera, e como isso possivelmente pode afetar as formas de onda dos sinais na saída. Em específico, precisamos projetar e simular um circuito amplificador, analisar os resultados obtidos, determinar a banda passante, determinar a THD, determinar a slew rate. Assim, temos as seguintes especificações para projetar um amplificador FTCT. Fonte de alimentação. Amplificador. Carga. Então, esse é o nosso projeto, tá? Projeto amplificador. Na verdade, ele não é um amplificador, ele é um atenuador, tá? Porque a nossa entrada ela é alta, né? 49,5 volts, pico a pico. E na saída eu quero entre 15 e 20, então eu tenho que atenuar, né, essa tensão. Então, nosso ganho tem que ficar entre 0 e 1, tá? Então, todos os componentes, resistência e tal, foram feitos para um ganho entre 0 e 1. Tá tudo lá no nosso PDF de cálculo e tal. E vamos seguir, tá tudo explicado melhor lá. Tá? Aqui tá os cálculos, tá? Os dados calculados, tá? Os dados simulados. No caso, deu até que relativamente próximo, tá? Com uma importância aqui que eu vou dar agora, que esse daqui não deram tão próximo, né? A impedância de entrada a gente sabe calcular que é R1 em paralelo com R2 em paralelo com Rπ, certo? Só que essa cálculo, né, deu 93 ohms, ou seja, uma impedância muito baixa, e deixou a gente até confuso, né? Aí quando a gente foi medir, né, pegando a tensão que entra no amplificador e a fonte a corrente que a fonte fornece, tensão sobre corrente, a gente tem a resistência. Então, a gente viu que deu 1428, que é o exato valor, assim, aproximadamente o valor do paralelo de R1 e R2. Então, não sei se a impedância de entrada ele vê como a fonte, ela vê como só o paralelo de R1 e R2, mas a partir daqui da frente a gente vai só utilizar 1428, tá? Porque a gente tentou utilizar o 93, deu tudo errado. Quando a gente usou 1428, foi dando mais certo, né? A impedância de saída é o próprio RC, que a gente sabe, mas quando a gente mediu, né, deu 142, a gente mediu por aquele método que o professor ensinou, que é pegar a resistência, a carga, né, e trocar por um resistor variável e diminuindo até a tensão ficar pela metade. Então esse valor foi 142. O nosso ganho, como eu disse, vai ficar entre 0 e 1, né, que a gente queria que fosse 1/4, tá? Só que acabou sendo 0,20. Tá? Então a gente compensou isso, né? E aqui é o ganho efetivo, né? Tá? Esse AV aqui. No caso, esse daqui, quando eu levo em consideração a tensão 49,5, né? E esse daqui é a entrada do amplificador. Ou seja, porque por causa dos efeitos de carregamento, eu ponho uma fonte de 49,5, só que o meu amplificador, por causa do efeito de carregamento, ele só vai enxergar uma fonte de 40. Então, por isso que esse daqui, se a gente pega a entrada pela saída, né? A saída do amplificador, a entrada do amplificador, dá esse valor. Agora, se a gente pegar a fonte mesmo pela saída lá da carga, dá isso aqui, tá? Determinação da banda passante, ou seja, a resposta em frequência do nosso amplificador, tá? Lembrando que ele é um passa alta, tá? Porque o nosso sinal é 500.000 Hz, então a gente botou os capacitores em série com fluxo, tá? Tá aqui, ó, C1 e C2, C2 e C1. O cálculo dele estão todos lá no PDF, tá? Calculamos e deu 111 Hz para FI e 16 Hz para FO, tá?
deu até próximo, né? Na simulação deu por aqui, tá? Só lembrando que a frequência de corte, ou seja, a frequência de menos 3 dB, é o maior, né? Entre os dois, então é FI, tá? O ganho médio, né? Ganho de média banda passante, ganho de banda passante média, tá? Simulado e o calculado. E aqui é o tempo de subida, tá? Que a gente pode ver que deu 3,75, só que na hora a gente viu que tava dando quase 7 nanosegundos, né? Mas tudo isso tá lá no nosso cálculo, a gente explicou isso melhor, tá? Aqui por causa do tempo a gente não vai dar para explicar, mas lá a gente escreveu sobre isso, né? Sobre esse tempo de subida. E agora a gente vai falar sobre a THD, tá? Determinação da THD, tá? Fazendo aquele cálculo da THD, nós escolhemos até 6 harmônicas, tá? No projeto dizia que no máximo poderia ser 10. E o calculado deu 1,8, tá? E o simulado deu 1,89, muito próximo, tá? E aqui embaixo tá o LT Spice, que ele faz esse cálculo pra gente, né? E vê que a THD, né? Ou seja, a distorção harmônica total, ela tá boa, né? Professor, menos de 5% o projeto ele é aceitável, né? De THD. Abaixo de 1 é um projeto ótimo, né? O nosso tá quase ótimo, 1,8. E tá bom, tá aceitável. Agora, deixa eu ir aqui pro nosso PDF, que ficar melhor para explicar, né? Tá. Slow rate, tá? O slow rate do amplificador, como a gente sabe, o slow rate ele é uma taxa, tá? Ele é uma derivada, tá? Então, ele dá para ser medido, né, no LTSpice. A gente, olhando aqui o datasheet do nosso transistor, a gente não achou nada sobre slow rate nele, tá? Então, o que foi que a gente fez? A gente apenas calculou, tá? A gente apenas calculou ele, tá? Quer ver? Eu vou mostrar aqui, tá? Tá aqui, ó. O slow rate do amplificador, tá? Então, o que foi que a gente fez? A gente colocou um pulso, né? Quadrado aqui de 10 nanosegundos, tá? E a gente, como o slow rate é uma taxa, né? É uma derivada, é uma inclinação. Então, eu peguei 2 pontos, desse ponto a esse, que vai gerar uma inclinação. E o slope aqui, ó, vai me dar, tá? Ou seja, 0,30 volts por microsegundo, tá? 0,30 volts por microsegundo. Então, esse é o slow rate do meu amplificador, tá? E o slow rate da nossa entrada, tá? Do mesmo jeito, peguei a nossa entrada, tá normal, 49,5 por 500, eu quero saber qual é o slow rate dele, qual a taxa, tá? Vou pegar 2 pontos e vejo a inclinação, tá aqui, ó, slope, tal, tá? O nosso calculado aqui, como a gente tá aqui, ó, nosso calculado deu 155, né? Aí quando a gente foi medir no LTSpice, dava 125, ou seja, meio próximo, né? E aqui o professor fala que ele dá uma entrada de um e-mail, né? Quer saber qual a frequência máxima que eu posso utilizar sem distorcer. Porque qual é a distorção? A distorção acontece quando a taxa do amplificador ela é menor do que a taxa da entrada, tá? Ou seja, a nossa entrada normal, ela já pode ver que ela é muito maior do que a taxa do amplificador. Ou seja, aqui já está tendo distorção, tá? Já está tendo distorção. Então, botando uma entrada de um e-mail
Ele quer saber qual a máxima frequência para que não haja distorção, ou seja, qual a máxima frequência que dê um valor abaixo de 0,30, né? Para não haver distorção, né? No caso. Então tá aqui, ó. Esse daqui é o slow rate para uma entrada, né? Naquela hora eu calculei lá e vi que tinha que ser 32.000, né? Ou seja, até 32.000 ele não distorcia, tá? Olha aqui, ó. Aqui tem 32.000, né, de entrada. E tá aqui o slow rate. Aqui tá dando 0,24 volt por microsegundo, ou seja, abaixo de 0,30. Não tá distorcendo, tá tudo bom, tá? Agora, quando eu ponho um slow rate com um sinal de 50 kHz, tá? Do mesmo jeito, eu vejo a inclinação já está dando 0,37, ou seja, acima de 0,30, ou seja, tem distorção, tá? Só lembrando que dá negativo, né? Porque eu estou pegando daqui para cá. Pegar daqui para cá é positivo. Tá? E é isso, tá? O nosso trabalho, professor. Houveram, assim, alguns problemas, assim, para a gente fazer. Foi bem desafiador porque eu praticamente não achei nenhum exemplo de um atenuador que tivesse um ganho entre 0 e 1, então tudo para mim a partir disso foi tudo novo, tá? Tudo novo, assim, pra gente, correndo atrás, a gente não achou nenhum, mas a gente conseguiu fazer. A entrada, quando o senhor for ver o arquivo executável, né, pode ver que a entrada entra 49,5 e a saída dá entre 15 volts pico a pico e entre 20, ou seja, o objetivo do amplificador foi atingido, certo? Foi um desafio e a gente aprendeu muito mais sobre amplificador. Eu tive que voltar em eletrônica 1, aprender tudo sobre polarização de novo. Foi bem agregador, tá? Pena que o tempo ele é só 20 minutos e tal, e não é tão grande, senão eu ia explicar passo por passo de tudo que a gente fez, tá? Mas mesmo assim, obrigado, professor.